noite. Sejam todos bem-vindos. Essa é a segunda palestra desse ano, de um ciclo de palestras de temas relacionados à sexualidade, que nós intitulamos Sexo e Consciência. E hoje nós vamos falar de um tema importante na atualidade, que é a homossexualidade. A homossexualidade e a diversidade sexual. Esse é o tema que nós vamos nos debruçar nessa noite e refletir juntos e buscar entender um pouco mais, à luz da psicologia, à luz da doutrina espírita, como esses conhecimentos podem nos ajudar nesse momento de transição de valores, nesse grande momento de transformação que nós vivemos na Terra, que é uma transição de preconceitos e ideias rígidas, dos velhos paradigmas, do mundo de expiação e provas, que está se dissolvendo, que está acabando, para o mundo de regeneração que nós estamos gerando, que está começando a acontecer no meio de nós. E o mundo de regeneração é um mundo onde predomina a confiança, onde predomina respeito, onde predomina acolhimento às diferenças. Então, essa música, onde nós começamos, ela diz que quem acredita sempre alcança. Eu acredito porque, embasado na doutrina espírita, nós precisamos acreditar nesse mundo diferente que nós estamos para alcançar. Eu acredito nesse movimento que parte do interior, que vem de um respeito, de uma aceitação consigo mesmo, mas que nos ajuda a nos tornar melhores, a respeitar as diferenças, a respeitar as peculiaridades, as particularidades de cada pessoa. Então, essa música diz: eu sei que um dia a gente aprende. Tem gente que machuca os outros, tem gente que não sabe amar. Às vezes nós somos essas pessoas que não sabem amar. Não sabem amar a si, ou não sabem amar ao outro. Às vezes a gente fere as pessoas, às vezes a gente se engana, erra. Essa é a nossa trajetória como espíritos mortais. Mas um dia a gente aprende. Nós estamos aprendendo. Isso de respeitar, isso de acolher aquilo que é difícil, aquilo que incomoda, aquilo que causa estranhamento, aquilo que é muito diferente de mim e que às vezes é difícil de entender porque o outro é daquele jeito. E no campo da sexualidade, as várias manifestações, essa diversidade de manifestações da sexualidade humana mexem com as nossas concepções, mexem com os nossos afetos, nos fazem estranhar, nos fazem às vezes ter aversão, mexem em alguns preconceitos, nos fazem às vezes querer evitar determinadas pessoas ou conversar de determinados assuntos, porque isso tem a ver com as estruturas arraigadas em nós como espíritos, mas também socialmente. Daí a importância de nós refletirmos sobre isso, porque nós estamos aqui para isso, para contribuir para a nossa transformação individual, mas também para o coletivo. E à medida que mais pessoas vão ficando mais respeitosas, aprendendo esse movimento de acolhimento, de inclusão, essa é uma boa palavra, porque aquilo que é diferente de nós e nos incomoda, a tendência nós queremos excluir. Não quero falar disso, não quero olhar para isso, não quero que existam pessoas assim no mundo, não quero ninguém assim na minha família, porque isso eu não aceito. Eu estou dizendo isso das posturas mais rígidas. Mas existem formas de condenação muito sutil, que às vezes nem nós percebemos, mas que vem na forma de um incômodo, na forma de uma aversão, na forma de uma, não fica perto de mim, assim, essa pessoa desse jeito, nessa pessoa vestida assim, essa pessoa cheia de trejeitos, ou não deveria vir na casa espírita, ou não deveria estar aqui na reunião mediúnica. Será que essa pessoa vai ter condições de estar equilibrada, de estar aqui? Isso mexe com os nossos questionamentos. E às vezes vem. Na nossa razão, aquilo já está às vezes entendido. Isso é normal, hoje está acontecendo tanto. A gente tem que aceitar. Às vezes a cabeça fala isso, mas às vezes no nosso coração ainda não está assim. Às vezes ainda vem aquele impulso. Ainda vem aquilo que nós não falamos, que nós não verbalizamos, mas vem aquela que são as manifestações do preconceito, que são o que a gente chama de homofobia internalizada. É algo muito sutil, que transparece muitas vezes e que apenas nós sabemos.
apenas nós tomamos conhecimento. Então eu quero começar com essas reflexões. Cada um está aqui porque o tema interessou. Eu quero que vocês reflitam agora juntos. Nós vamos fazer uma reflexão. Ela não precisa ser compartilhada, mas é assim: qual é a sua experiência com relação a essa temática? O que você já vivenciou sobre isso? O que você já viu? Você já teve experiências homossexuais? Qual é o seu sentimento, ou o sentimento que vem quando você pensa em alguém que tem essa conduta, que tem essa orientação? Qual é a sua opinião sobre as pessoas homossexuais? O que é a primeira coisa que vem? O que você pensa? Quais que são as suas crenças a respeito? Muito provavelmente vem imagens, ou nós nos lembramos de pessoas, de conhecidos, temos lembranças, às vezes alguém na própria família. Olhemos para isso. Eu acho que a primeira coisa importante é esse movimento. O que é essa primeira coisa que vem? Será que é uma admiração? Às vezes um exercício de aceitar? Ou apenas uma tolerância? Assim, não aceito muito isso, mas eu vou tolerar essa pessoa aqui do jeito que ela é. Como é? Tá aí. Vem às vezes um sentimento de raiva, de aversão, de contrariedade. Pode ser. O que é que vem para você? E aí nós precisamos fazer essa investigação, para que nós possamos não julgar isso que está dentro de nós. Às vezes nós achamos que por sermos espíritas e por esse ideal de caridade, os sentimentos sobre as diferenças, sobre a diversidade de formas da sexualidade deveriam ser sentimentos assim: amor, aceitação, respeito. Mas às vezes não é nesse ponto que nós estamos, no terreno do sentimento. Então, descobrindo o que tem aí, fazendo essa análise, nós podemos então, depois de reconhecer isso, se propor a alguma mudança, a olhar para a homossexualidade, para os homossexuais de uma forma diferente, de uma forma mais amorosa. Isso só acontece no movimento espírita se acontece dentro dos espíritas. Porque aí nós começamos a contagiar nas nossas atitudes, nos nossos exemplos. Não apenas naquilo que nós falamos, porque falar é mais simples. Assim, eu aceito, eu respeito. Mas se isso existe realmente, se isso está coerente com as atitudes, com os sentimentos, já é uma outra questão que tem a ver com os nossos valores, com a nossa educação, com o nosso processo de reajuste nos sentimentos. Então, esse é o primeiro movimento que nós precisamos fazer. Bem, hoje, vou começar pelo título. Nós colocamos homossexualidade, o amor entre iguais, a relação afetiva e sexual entre pessoas semelhantes, do mesmo sexo. Homo quer dizer igual. Não colocamos homossexualismo. Essa palavra já foi retirada há mais de 30 anos e ela ainda é muito pronunciada. Homossexualismo. Homossexualismo se refere a uma doença. E a Associação de Psiquiatria Americana retirou em 1973. Desde essa data, a homossexualidade não é mais considerada uma condição patológica. Antes era. Desde então, outras instituições, no Brasil, em 85, a Associação de Psicologia do Brasil, o Conselho Federal de Psicologia, retirou também a homossexualidade dessa condição de doença. Mas mesmo assim ainda existe um estigma, de como se fosse um distúrbio, um desvio, algo que está errado. E aí, traduzindo para o contexto espiritual, nós espíritas colocamos a homossexualidade durante muito tempo como uma imperfeição moral, como algo que aquele espírito devesse modificar para se tornar aí um espírito mais evoluído, um espírito melhor.
Na verdade, a homossexualidade é uma experiência escolhida pela alma para que o espírito se torne melhor. Mas não é algo que necessite ser extirpado como um câncer ou como algo que está adoecido dentro da alma. Essa noção de enfermidade ainda existe, ela está presente em muitos livros, em especial os livros mais antigos, que nós precisamos ter com um certo critério, porque eles foram escritos numa época onde a homossexualidade era considerada uma doença. Então, os autores, por acompanharem a evolução da ciência até aquela época, deixaram uma noção um pouco carregada de preconceitos ou das opiniões deles, ou até matizadas pelas crenças da época e por aquilo que tinha sido pesquisado e desenvolvido na ciência até então. Mas nós precisamos olhar com cuidado e filtrar algumas informações, porque essas ideias ainda estão muito presentes. Bem, Emmanuel já dizia que essa experiência homossexual iria crescer, iria aparecer mais em intensidade e quantidade. Isso ele disse na década de 70. Hoje nós podemos observar isso, o quanto nas mídias, o quanto a homossexualidade tem ganhado visibilidade pelas próprias lutas, pelo próprio movimento das pessoas envolvidas, que lutam pelos direitos civis dos homossexuais, mas pela própria mudança que vem acontecendo na sociedade, que permite hoje a muitas pessoas assumirem seus relacionamentos, assumirem a sua condição. Então, na última pesquisa do IBGE, existem mais de 60 mil casais homossexuais no Brasil, sendo que a nossa região sudeste, é a que mais tem, mais de 32 mil casais que assumiram o seu relacionamento. Então, são muitas pessoas, e nós precisamos então olhar para isso. São muitas questões que envolvem, às vezes pela falta de conhecimento, pela falta de informação, nós sustentamos alguns preconceitos, e esses preconceitos eles são a raiz de muitas formas de violência. O Brasil é o país onde acontecem mais crimes por homofobia no mundo, só é seguido do México e dos Estados Unidos. 7 em cada 10 homossexuais, relatos em pesquisas, numa pesquisa da USP, 7 em cada 10 sofreram algum tipo de agressão física ou verbal por causa da sua condição sexual. A cada 2 dias, um homossexual é assassinado no Brasil. Então, as estatísticas mostram para nós o que a ignorância, a falta de conhecimento mesmo, porque muitas vezes é isso, mas a deseducação, aí já está no campo da educação em valores humanos, de respeito ao ser humano, respeito à dignidade, a possibilidade da pessoa viver como ela deseja, ter essa liberdade de viver a sua sexualidade de forma autêntica. Então, são muitas as dificuldades. Tem uma outra pesquisa que foi feita pela Unesco. 88% dos entrevistados achavam normal humilhar uma pessoa por ela ser homossexual. 27% não queriam homossexuais estudando na mesma sala que eles. 35% dos pais preferiram que os filhos não tivessem colegas homossexuais na mesma sala. Existe também uma outra pesquisa que diz assim: 65% da população brasileira considera que isso deve ser aceitado, a homossexualidade deve ser aceita. Sim, deve ser aceita, mas na prática e em muitas situações eu não quero que estude com meu filho. Não, mas preferia que meu filho não fosse. Aceita, mas tem várias ressalvas. E é para essas ressalvas que nós precisamos ter o nosso olhar crítico e questionamento. Porque elas têm a ver com os preconceitos. Eu aceito, qual é? Estava na minha família? Não, por favor. Então, nós ainda estamos caminhando para isso, porque tem a ver com o processo evolutivo. Isso tem a ver com as nossas várias imperfeições. Então, isso acaba à medida que as pessoas ficam mais amorosas, têm um olhar mais capaz de, através do amor, entender, ter uma compreensão genuína, ter uma humildade de
de às vezes lidar com a dificuldade daquele outro. Tem alguns homossexuais que têm condutas agressivas, às vezes mais incisivas, que incomodam algumas pessoas. E eu escuto muito relatos assim, mas tem uns, nossa, para que tem que ser daquele jeito? Nossa, é exagerado demais, é espalhafatoso demais. Pelos sinais de cabeça eu estou vendo que tem várias pessoas que já passaram por isso ou que pensam dessa forma. Sim. Mas mesmo assim, nós precisamos olhar até para esses que se portam de uma maneira exagerada, exacerbada, e entender que muitas vezes ali tem uma dor de alguém que viveu muito tempo excluído, ou que não pôde viver a sua sexualidade, ficou muito tempo enclausurado, e quando tem a oportunidade de se libertar, às vezes sai dessa maneira mais exacerbada. E isso tem a ver também com a natureza. Tem pessoas que são mais discretas, tem pessoas que são mais escancaradas. E isso vai se manifestar na forma delas mostrarem a sua sexualidade, sejam elas hétero ou homossexuais. Então, lidar com essas diferenças é desafiante, porque sempre nos coloca num lugar novo, de que jeito que eu vou reagir agora? Como que eu faço com essa pessoa dessa maneira? Como que eu faço para acolher aqui mesmo quando é difícil para mim? Então, pensando nisso que eu disse, da falta de informação e da falta de educação, a falta de educação é algo que nós vamos precisar fazer nesse movimento de ir educando esses sentimentos. Isso tem a ver com autoconhecimento. A falta de informação nós podemos sanar um pouco aqui. E eu trouxe algumas informações para a gente conversar, porque existe muita desinformação e muita confusão nessa área. Que são coisas completamente diferentes e que muitas vezes nós confundimos. O primeiro aqui embaixo é o sexo biológico, que é dado pelo corpo físico onde nós nascemos, pelos nossos cromossomos, pelos nossos órgãos genitais, sim, macho e fêmea. E no meio nós temos os intersexuais, que é aquelas pessoas que têm a genitália dos dois sexos, os hermafroditas. Isso não tem nada a ver com orientação sexual, isso tem a ver com o corpo. É ser macho e fêmea. Agora vamos lá para cima. Identidade de gênero. Identidade de gênero é o jeito que eu me vejo. E para muitas pessoas, o jeito que ela se vê, ela está num corpo de macho, mas ela não se sente homem. Isso tem a ver com a identidade, com o jeito que eu me sinto, com a forma como eu me vejo. Porque isso é construído na alma, na mente. Então, aqui nós temos o homem e a mulher. E no meio, os transgêneros, que são aquelas pessoas que muitas vezes têm essa diferenciação. Está no corpo masculino, mas se sente com uma alma de mulher. Está no corpo feminino, mas se sente ou se vê como homem. E aqui no meio, o tema que nós estamos focando hoje, orientação sexual. A orientação sexual tem a ver com o desejo, com aquilo que me atrai, com aquilo para o qual eu me sinto atraído, movido por desejo, por emoção, por afeto. E as formas de orientação: hétero, homo e bissexual, que são os que se sentem atraídos pelos dois sexos, geralmente predominando um deles. O hétero se atrai pelo sexo oposto, o homossexual se atrai pelo mesmo sexo. Muitas vezes essas instâncias ficam confundidas. Aí vai falar que uma pessoa é homossexual e fala assim, mas ele não é homem. Ou, nossa, meu filho falou que é homossexual, ele vai vestir de mulher agora, ele vai sair uma mulher na rua. Algumas vezes pode acontecer, porque em alguns casos é assim, é homossexual e se sente como mulher, mas muitas vezes pode não ser. Um homem pode ser homossexual e se sentir um homem, e se ver como um homem, está satisfeito nessa condição, não tem nenhum conflito com o próprio corpo físico.
Então, esses termos, muitas vezes, eles ficam bagunçados na nossa cabeça e fica parecendo que é uma coisa só. Mas nós estamos falando, então, da orientação dos desejos. Ok até aqui? Alguém tem alguma pergunta dessa parte, ou algo que não ficou claro, que precisa ser esclarecido? Não? A observação é um espectro, né? Da mesma forma que as cores, então tem o centro, tem os dois extremos, sim, mas tem as variações também. Sim. Tem gradações, isso que você falou é muito importante. Pensando em orientação sexual, nós pensamos que uma pessoa ela é predominantemente heterossexual, ou exclusivamente. Predominantemente homossexual, ou exclusivamente. Mas tem pessoas que transitam ali no meio, não estão nos extremos, e que tem às vezes uma porcentagem, uma tendência voltada para alguma dessas orientações. E isso dá uma série de combinações. Se a gente for combinar essas variáveis aqui, dá a diversidade que é as formas de viver e de demonstrar essa sexualidade. Então, entendido até aqui? Ok? Então, tendo falado dessa parte teórica, essas informações, agora vamos pensar o que a doutrina espírita tem a nos dizer a respeito. O que já foi escrito, o que já foi dito, pensando que a doutrina espírita é uma doutrina consoladora para promover soerguimento, para promover elevação da alma, para promover bom ânimo. A doutrina não proíbe comportamentos. Muitas vezes, nos diálogos fraternos, ou em algumas casas espíritas, ou até palestras, é repetida uma ideia de assim: você não deve viver a sua sexualidade, você deve sublimar a sua energia e dedicar a serviço do bem, trabalhar e fazer outras coisas. Isso pode ser um caminho para determinadas pessoas. Ela abster-se de viver a sexualidade dela e canalizar essa energia para uma obra, para algo que beneficia o coletivo. Mas nós não podemos generalizar isso e colocar como uma receita única para todas as pessoas. A abstinência nem sempre significa sublimação. Para algumas pessoas é. Para outras pode ser uma fonte de perturbação. Elas se abstêm, mas a mente fica perturbada com todos aqueles desejos, com tudo aquilo que está reprimido e que não pode ser expresso. Muitas pessoas ficam, às vezes, com vários transtornos de depressão e de ansiedade, porque a vida que elas vivem é completamente diferente, não tem ressonância nenhuma com aquilo que é verdade para elas. E muitas vezes vivem uma vida dupla, vivem mentiras, vivem reprimindo, e isso acaba tornando o processo de vida muito difícil, muito triste, e também torna o processo evolutivo da alma, bloqueia, dificulta. Porque nós estamos aqui para aprender o alto amor, a aceitação, viver aquilo que está em ressonância com a nossa verdade, ter a coragem de viver aquilo que está alinhado com o meu ser, com a minha essência espiritual. Então, é uma oportunidade para o ser vivenciar, muitas vezes no relacionamento, essa sublimação, que pode acontecer no relacionamento de casal. Então, nós precisamos retirar essa ideia de que não vá viver porque isso vai te fazer mal, ou isso porque isso é muito agressivo espiritualmente. Da mesma forma que olhar para uma pessoa que às vezes está em dúvida, está em conflito com a sua orientação sexual e dizer para ela: não, você tem que viver, você tem que experimentar isso, você é homossexual e tem que fazer. Isso é agressivo, isso cabe à pessoa decidir. Porque a sexualidade diz respeito à consciência de cada um, à intimidade de cada um. Emmanuel diz isso. Então essa pessoa precisa refletir, entender as condições de vida dela, entender os compromissos que ela assumiu. Se é alguém, por exemplo, que tem uma família, que está casado e que descobre isso em algum momento da vida. Acho que isso não é descoberto assim, dessa forma que eu disse, mas que essa tendência fica mais e rompe a consciência. Às vezes aquilo esteve adormecido e a pessoa tem família, filhos.
nós vamos dizer para ela viver ou para ela esconder aquilo? Isso cabe ao espírito decidir, com o seu livre-arbítrio, com a sua consciência, o que é melhor a ser feito naquela situação. E a doutrina espírita tem essa finalidade, entendendo-nos como seres imortais, nos ajudar a refletir e a gerir qual a melhor forma de eu conduzir a minha sexualidade de modo que a minha alma cresça. Qual é a melhor maneira que para mim hoje é possível, para que o impulso criador do sexo me leve para frente, me faça ascender, me faça ser um espírito melhor, me deixe mais próximo do amor. A doutrina espírita nos ajuda a compreender isso. E pensando que nós somos seres espirituais, vivendo uma experiência nesse corpo, ela nos esclarece um pouco sobre a causa. Nós não perguntamos sobre a causa da heterossexualidade, só perguntar por que é a causa da homossexualidade já é um pouquinho um fruto da nossa cultura, que se acostumou a pensar que isso é um problema, então tem que achar o porquê do problema. Mas a doutrina espírita nos ajuda a entender espiritualmente o propósito e os motivos dessa condição acontecer com aquele espírito. Existem muitas causas. É aquela questão que nós precisamos olhar caso a caso. Existem motivos particulares para cada espírito encarnar numa condição homossexual. Emmanuel fala de duas no livro Vida e Sexo. Uma delas é a oportunidade do espírito se reeducar, se reajustar mediante erros que cometeu no passado. Emmanuel diz assim: a mulher que prejudicou muitos homens, que errou muito afetivamente, ela nasce num corpo para que ela aprenda a respeitar no outro lugar, para que ela aprenda a respeitar os homens numa próxima oportunidade. Da mesma forma, o homem nasce como mulher para aprender a valorizar aquela condição. Aí isso nos leva às vezes a uma compreensão de que toda homossexualidade é isso. Não, não é. Nós não podemos determinar isso. Mas muitas vezes é essa oportunidade do espírito de vivenciando essa condição, aprender isso do respeito ao outro, do respeito ao corpo do outro, do respeito ao outro enquanto pessoa, do respeito ao sexo enquanto energia sagrada. Essa é uma das leituras. A outra, que Emmanuel disse, é que pode ser uma experiência, a homossexualidade pode ser uma condição que ajuda a alma a cumprir alguma tarefa evolutiva. Na época de Emmanuel, na época que esse livro foi escrito, década dos 70, esse tema era, se não era falado nas casas espíritas, se não é falado muito nas casas espíritas hoje, nos anos 70 menos ainda. Isso não era falado em lugar nenhum, não era discutido. A revolução sexual foi nos anos 70. Então, a partir daí é que se abriu muitas possibilidades, reflexões. Então, ele escreveu para as pessoas da época. E na época, muitos homossexuais tinham que renunciar a vivência da experiência de um relacionamento. E isso, na visão de Emmanuel, essa renúncia acabava ajudando. A pessoa renunciava e ela tinha uma tarefa, às vezes espiritual, de uma obra, algum trabalho de caridade para ajudar as pessoas. Como veio nessa condição, não teria filhos, não teria relacionamento, então poderia se dedicar a isso. Hoje as condições são diferentes. Hoje os relacionamentos homossexuais já têm outra visibilidade, até pelas informações que nós trouxemos no início, pela quantidade de pessoas que se assumem e vivem abertamente a sua condição. Mas mesmo assim, a informação de Emmanuel não está errada, ela só precisa ser atualizada, no sentido que pode sim a homossexualidade ser uma condição que vai facilitar o espírito a executar a sua tarefa, a sua missão de alma. Muitos homossexuais têm uma característica de sensibilidade, de amorosidade, de criatividade, de várias qualidades que não são exclusivas dos homossexuais, mas que
por essa qualidade, muitas vezes, do aspecto mais feminino da alma, está mais aflorada, possibilita, muitas vezes, que esse indivíduo desenvolva algum trabalho que é importante para a evolução dele. Então, pode ser, sim, uma condição que é fruto de erros, mas muitas vezes pode ser uma escolha que o Espírito fez para que ele pudesse realizar algo aqui. Essa é a informação que Emmanuel nos traz. Sintetizando, ao final, sobre a importância do respeito, do amparo às pessoas homossexuais e dessa necessidade de nós deixarmos para que a pessoa reflita a sexualidade dela dentro da consciência dela, sem interferirmos muito, sem invadirmos, sem fazermos estratégias de proibir comportamentos ou de indicar comportamentos. A doutrina espírita não serve para isso, para proibir ou punir ou indicar que isso é o melhor a ser feito. Nós temos sim diretrizes para pensar nas consequências dos nossos atos e a partir disso a gente modela as nossas atitudes referentes à sexualidade inclusive. André Luiz também diz a esse respeito. No livro No Mundo Maior tem um capítulo sobre sexo. E ele cita num parágrafo apenas, ele fala muitas coisas, mas ele cita num parágrafo. E que para o Chico eu acho que foi muito difícil e Emmanuel pediu para que ele retirasse várias partes do texto para que não chocassem as pessoas da época. André Luiz diz que não apenas a normalidade sexual é o campo de manifestações. Existem muitas formas de o amor se manifestar. E que todos os seres nasceram para amar e ser amados. Independente dessa forma de manifestar o amor, seja aquilo que as convenções sociais consideram normal ou consideram comum. Então, agora eu quero colocar, tendo trazido essas informações, que André Luiz e Emmanuel são os que continuaram a obra de Kardec, que deram aprofundamento em vários conceitos que nós temos nas obras básicas espíritas. Nós precisamos usar desses pensamentos para refletir em algumas coisas, em alguns chavões que às vezes nós escutamos ou que às vezes nós podemos pensar a partir da doutrina espírita e que tem muitas vezes um preconceito, uma intolerância ou algo de uma condenação bem sutil e que nós precisamos questionar. Alguns eu vou falar aqui, algumas dessas ideias que nós precisamos dar uma pensada melhor. Primeiro, que o homossexual é um espírito de mulher no corpo de homem. Muitas vezes, por nós pensarmos a questão de reencarnação, nós podemos colocar essa ideia. Essa é uma ideia errônea. Nós, como espíritos, estagiamos na masculinidade e na feminilidade. Cada uma das experiências é importante para desenvolver essa energia mais enérgica e de iniciativa, que é a energia masculina, e para desenvolver esse campo da intuição, do afeto, do sentimento, que tem a ver mais com a energia feminina. Vejam que eu não estou falando de homem e de mulher, porque o homem e a mulher têm em si essas duas polaridades. E é justamente por isso que o espírito vai transitando. Uma vez encarna homem, outra vez encarna mulher, porque no homem vai predominar aquela energia masculina. Na mulher vai predominar a energia feminina. Mas vamos pensar que o espírito encarnou muitas vezes como mulher. Aí vem uma encarnação no corpo de homem. Não quer dizer que vai nascer homossexual, com aquela tendência, com essa orientação. Mas muitas vezes pode ser um homem que vai ter traços onde vai predominar algumas características que são do feminino. Ou muitas vezes uma mulher que vai ter algo masculino. E não tem a ver só com às vezes isso manifesta até na aparência, no jeito de vestir ou em alguns comportamentos. Mas manifesta sim nas atitudes.
Tem algumas mulheres que têm muitas características, que têm algo masculinizado. E tem homens que às vezes têm um aspecto feminino. Isso tem a ver com os estágios que o espírito passou. Quando nós pensamos em espírito de mulher no corpo de um homem, só vale para os casos da transexualidade, que são aqueles casos em que a pessoa se olha no espelho, é o que eu disse com relação à identidade de gênero. Meu corpo é de homem, mas eu não me sinto. A minha alma é de mulher. Só vale para esse caso. Nós não podemos colocar isso para todos os homossexuais. Um outro chavão e um outro tabu é homossexual, nossa, fez muito mau uso do sexo na vida passada. Sim, pode ter feito. Muitos homossexuais nascem nessa condição, porque é uma condição de restrição. Na nossa sociedade, algumas coisas, alguém que está na condição homossexual não vai poder fazer abertamente, livremente, embora alguns façam, mas enfrentam vários percalços nessa forma de expressão. Isso por si só vai induzir que o espírito se contenha em algumas condutas, em alguns sentimentos. Isso vai ajudar no processo de reajuste. Do espírito se aceitar e aprender a se amar, mesmo em condições adversas. Mesmo numa situação onde não existe um acolhimento, onde ele é diferente. Então, é uma condição mais desafiante. E muitos homossexuais encarnam nessa condição, mas nós não podemos afirmar como algo de regra geral para todos. O outro ponto é o que eu acabei de dizer, que todos precisam se abster e sublimar, porque nem sempre essa abstinência vai equivaler a uma sublimação. Outro ponto. Os homossexuais são perturbados espiritualmente, obsediados. Eles estão assim porque é um fruto de uma obsessão. Tem um espírito ali que faz eles sentir aquele desejo de ter atração. Fez um tratamento espiritual e deixou de sentir aquilo. Essas informações são muitas vezes equivocadas, porque a obsessão espiritual é outro tema, mas ela não pode ser exclusiva de uma orientação sexual. A obsessão espiritual é algo a que todos nós estamos expostos, que tem a ver com a nossa imperfeição moral, e todos temos imperfeições morais. Mas existem alguns livros, e eu disse para nós lermos com critério, Herculano Pires e Jorge Andréa, que são dois espíritas renomados que escreveram vários livros, colocaram nos livros algumas informações onde, não precisa, eu ia dizer de forma bem sutil, mas nem é tão sutil, é escancarado mesmo. Com algumas afirmações como se os homossexuais fossem perturbados espiritualmente, fossem almas sofridas e que têm uma série de problemas e que estão ainda presos aos instintos inferiores. Isso precisa ser filtrado, porque é muito permeado das opiniões dele, a meu ver, das opiniões pessoais, e muito matizado por essa ideia da época que a homossexualidade era uma doença e, na visão dele, uma enfermidade moral. Então o tratamento era abster-se de viver isso. Hoje, e os livros de Andrei Moreira, que é um espírita que está estudando muito essa temática, no qual eu baseei essa palestra, esse aqui, Homossexualidade sob a ótica do espírito imortal. É de onde vem também o ponto de partida de todas essas reflexões, dessas informações que eu estou trazendo. Então, leiamos com cuidado, contextualizando para a época que o livro foi escrito. Uma outra ideia que é veiculada não só no meio espírita, mas socialmente: o homossexual é promíscuo. Sim, muitos têm essa tendência. Assim como muitos heterossexuais também têm essa tendência. Se a pessoa percebe que ela tem uma tendência aos excessos, ao abuso, ela vai procurar se reeducar. Ela vai procurar transformar os seus hábitos, os seus pensamentos. Mas nós não podemos afirmar que todos são. E aí a doutrina espírita vai ser um grande recurso para reavaliar, para que a pessoa possa questionar suas condutas, para que ela possa
direcionar a sua energia no rumo de respeitar a si e respeitar os outros. Então, eu quero colocar agora essa frase de Hamed, que ela sintetiza o que nós conversamos até agora. Independente da forma de sexualidade que estamos vivenciando no presente, procuremos aceitá-la em plenitude, visto que há sempre, em qualquer condição, a oportunidade de adquirirmos experiências e, por consequência, progredirmos espiritualmente, vencendo desafios e promovendo realizações. Isso da aceitação, um caminho que todos nós precisamos passar. Muitas vezes, na questão da homossexualidade, tem o movimento do assumir-se, do expor publicamente ou para a família, um relacionamento, ou contar dessa condição às pessoas. Mas assumir-se é muito diferente de aceitar-se. Muitas vezes é um passo. Quando a pessoa se assume, para ela muitas vezes vai ser uma oportunidade de contar com o apoio da família ou dos amigos. Muitas vezes isso não acontece. Tem gente que nasce em condições familiares em que quando se assume, às vezes até piora nesse sentido. Mas para a própria pessoa, tendo ou não esse suporte externo, pode ser um caminho para essa autoaceitação, para esse reconhecimento. Eu sou isso tem a ver comigo, me identifico com esse modo de vida, então vou viver assim. Nós precisamos entender que a orientação sexual de uma pessoa é uma condição, é uma tendência. E pensando que nós estamos olhando para a sexualidade de uma forma também espiritual, é algo que pertence à alma. Muito provavelmente uma tendência que já é trazida antes dessa encarnação. Mas a escolha de viver, a escolha de assumir, isso é uma opção. Então, às vezes algumas pessoas ainda usam esse termo também, que não é mais usado, de opção sexual. Essas palavras, elas ficaram carregadas muito tempo de muitas ideias errôneas, então elas não são mais usadas. Mas um homossexual tem sim a opção de decidir como vai viver, como vai expressar. E todos nós precisamos caminhar nesse sentido, de aceitar. A autoaceitação é um movimento que é do autoconhecimento, que tem a ver com parar de brigar conosco, fazer as pazes conosco. E muitas vezes nós, na nossa família, ou no meio social, ou no nosso trabalho, nós poderemos exercitar a caridade, promovendo essa aceitação do outro. Porque muitas vezes a autoaceitação começa assim: eu vou vendo, minha família me aceita, meus amigos aceitam, fulano aceita, então eu posso fazer esse movimento comigo também. Para muitos homossexuais é assim que começa. Quando não existe essa aceitação do externo, é uma condição muito mais desafiadora. Porque aquele indivíduo vai ter que confiar apenas nele mesmo, ele vai ter que se bancar, ele vai ter que sustentar a autoestima e confiar e aceitar com a sua própria força. Os homossexuais que nascem em famílias que têm uma receptividade, que têm um entendimento, vivem e desenvolvem na sua sexualidade com uma leveza, com uma tranquilidade, que é diferente daqueles que às vezes são expulsos de casa, que sofrem às vezes violências, agressões de todos os tipos, que são excluídos da família, às vezes abertamente, mas às vezes de uma forma sutil. Aí a pessoa não é convidada para os eventos da família, aí ela não é incluída em algumas situações por causa dessa condição, porque vai ferir determinadas pessoas. Então nós podemos contribuir, contribuir com o nosso pensamento, com o nosso exemplo, com a nossa atitude, no sentido de promover essa cultura mais inclusiva. E uma forma de fazer isso é questionando, é tendo uma informação clara, é podendo às vezes conversar com uma pessoa e questionar às vezes pensamentos muito rígidos. Então,
É esse o objetivo dessa nossa conversa de hoje. Tendo feito essa parte intelectual, para nós pensarmos juntos, eu quero propor um pequeno exercício, uma pequena vivência, que vai ser também a nossa prece final, para nós fecharmos esse processo. Vamos todos fechar os olhos? Nós vamos fazer uma respiração profunda. Nós vamos pensar na figura de Jesus e na forma amorosa que ele conseguia olhar para todos aqueles que na sua época eram excluídos. Pensemos em como Jesus olharia para aquelas pessoas a quem nós temos dificuldade de aceitar. Como Jesus nos olharia com aquilo que existe dentro de nós e que nós temos dificuldade de aceitar. Nós vamos trazer para o nosso coração e pensar nessas muitas pessoas que, pela sua condição sexual, sofreram dores, exclusões, agressões, conhecidas ou não. Nós vamos também trazendo para perto do nosso coração aquelas pessoas que nós sabemos que são ainda preconceituosas, que têm dificuldade com esse assunto, que não querem aceitar isso. E nós vamos, mesmo não concordando, pedir a Jesus que nós possamos olhar para todos esses com o sim do coração. Nós olhamos para essas pessoas e dizemos internamente: sim, está tudo bem que você seja assim. Veja se é possível dizer isso. Às vezes é difícil para nós aceitarmos determinadas coisas. Mas se for possível, dê o sim da sua aceitação à dor, ao sofrimento, à diferença desses tantos. E nós vamos pedir o amor de Jesus e de todos os médicos e amparadores espirituais que possam envolver aos encarnados e desencarnados que vivem questões, dificuldades, dores nesse campo, para que sejam amparados, acolhidos. A exemplo de Jesus, busquemos sustentar esse olhar amoroso, embasado no respeito e na compaixão. Aos famintos de afeto, aos sedentos de respeito, aos desnudados pelo preconceito, aos que foram violentados pela exclusão. Sigamos adiante com o coração direcionado à luz do Mestre, a nossa fonte de consolo e de inspiração. Sejamos nós também unidos ao Divino Consolador, canais que vertam bálsamos de amor, que vertam gotículas de consolo aos corações feridos e solitários, solos ressequidos ansiando compreensão. Ao buscarmos ver todos como extensões da família universal, encontraremos o Cristo em cada um desses companheiros no caminho, a quem nós estendemos a mão. Pois através do amor, laços eternos se farão,
e na esperança do porvir, o que hoje são os fios e lágrimas, transmutar-se-ão em flores de gratidão. Que Jesus nos abençoe.